Quem vai fazer a leitura? Hoje é dia 16/6. Estamos em Atos. Vou ler. Atos 6, né? Tira para o ímpar aí, vocês duas. Não pode ler, não, porque eu ia ler, mas por causa da barulheira dos cachorros. Então vai, Célia, pode ler. Atos, Atos capítulo Apóstolos, 6. capítulo 6. Dia 16. A escolha dos 7. Capítulo 1, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O padecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Amém. Amém. Bom, vamos lá. 2 palavrinhas para vocês anotarem lá no final. Vai lá e já anota, senão eu esqueço também. Anota lá no final: helenistas e prosélito. Do lado daquelas outras palavras lá. Helenistas com H e prosélitos. Bom, aqui no comecinho do versículo, continuando, né, uma nova fase que agora esses apóstolos encontram. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas. Quem eram esses helenistas? Eram, como que eu posso falar para... Eram judeus na religião, mas não eram judeus no sangue. Isso eram os helenistas. Eram as pessoas, eram os gregos que aderiam à religião judaica. Se alguém tiver alguma informação mais clara, me ajuda aí na definição. Ok? Então, é só pra gente entender. Eram pessoas que foram...
A helenização vem da cultura grega. Então, quando você é muito exposto à cultura grega, quando você é muito exposto ao convívio grego, você se tornava um helenista. Era algo nesse sentido, de ter essa mistura. Então, eles eram judeus, praticavam o culto judaico, mas eles tinham essa raiz grega, ok? Na dúvida, depois vocês procuram... Sim. São gregos que se converteu ao judaísmo, mais ou menos. Isso, mais ou menos isso. Depois vocês dão uma pesquisa para vocês terem uma visão mais ampla, porque existe uma definição maior. É só o que eu lembro de cabeça, é só isso. Então, o que aconteceu? Esses helenistas, eles se acharam menos tratados do que os judeus em si. Eles acharam que o tratamento com as suas famílias, com as suas casas, não estava sendo igual ao dos judeus. Então, partindo dessa colocação, nós podemos aqui já deduzir algumas coisas. Nós podemos deduzir que na igreja primitiva, essa vida em comum, como a gente havia dito, ela não era restrita só dentro da igreja. Ela era, como que eu posso dizer? Ela era ampliada para o convívio familiar, percebe? Porque percebe que a queixa deles era que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então havia aqui um serviço de assistência social que diariamente cuidava dessas viúvas. E provavelmente não só das viúvas, mas das classes menos favorecidas, às vezes. As viúvas, os órfãos, os deficientes, né, os que eram portadores de algum tipo de dificuldade, enfim. A gente não sabe ao certo, o que é claro é sobre as viúvas que havia essa assistência, né, esse cuidado todos os dias. Então, quem fazia isso? Os apóstolos. Os apóstolos, estava lá, o nosso amigo Pedro, nosso amigo João, nosso amigo Tiago, né? Todos os 12 estavam ali ocupados. Por quê? Porque tinham que fazer esse cuidado. Jesus mandou eles fazerem isso? Sim ou não? Não. Diretamente, não. Não que tenha na Bíblia, não que foi registrado. Só se Jesus falou nos bastidores, né? E eles entenderam essa obrigação e estavam fazendo, mas claramente não, mas indiretamente sim. Tiago fala sobre isso, né? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, eles tinham o cuidado das viúvas e dos órfãos como uma obrigação. Eles achavam que isso estava totalmente ligado com o servir a Jesus. Por isso, esse comportamento. Só que o que aconteceu? Eles estavam ficando sobrecarregados. Porque, gente, todo dia ter que fazer esse tipo de assistência demanda tempo. Demanda tempo. E aí, o que aconteceu? Eles perceberam que eles estavam tendo que gastar um tempo muito grande fazendo esse cuidado, né, com essas viúvas. A gente não sabe como que era, né, mas provavelmente era de distribuir alimento, né. Então, os helenistas, eles olhavam e falavam assim, rapaz, tá tendo preconceito. Eles estão cuidando mais das viúvas deles do que das nossas. E essa queixa fez surgir uma decisão dos apóstolos. Por quê? Pode ser que por algum motivo realmente isso estivesse acontecendo. Às vezes as viúvas que eram hebreias, né? Que hebreu, de onde vem o nome hebreu? Interessante isso aqui, eu aprendi esses dias. Hebreu, a gente fala hebreu, mas por que hebreu? Porque o pai de Abraão se chamava Éber. Então, a descendência de Abraão era a descendência dos hebreus. E aí, da onde veio o nome da fala hebraica e da origem hebreus. Então, quando fala hebreus, é por causa do sangue, né? Aqueles que é da origem de Abraão. São os hebreus. Então, os helenistas, eles não eram... Oi? Como que era o nome do pai de Abraão? Éber. Mas a Bíblia acho que tem outro nome, não é? Como? Não é Terá? Terá. Terá? Então deve ser o antepassado. Deve ser. Deve ser. Só sei que tá ligado com Éber e que tá na raiz lá de Abraão. Depois dá uma olhada aí pra nós, Lindrani.
Então, mas isso aí eu falei também, só porque eu lembrei aqui, pra gente entender por que que hebreu. Hebreu é o sangue, tem que estar na linhagem de Abraão, tem que estar na raiz de Abraão. Senão não é hebreu. Pode ser judeu. Por quê? Porque o judeu tá ligado com a religião. Por isso que às vezes as pessoas falam, né, que o judeu, ele é o de coração. Ok? Então, talvez essa pequena diferença estava acontecendo, porque às vezes as mulheres hebreias tinham mais acesso, né, a esse assistencialismo. Enfim, isso também a gente não sabe se aconteceu mesmo ou não, mas o fato é que esses judeus helenistas, então olha a expressão, judeu por quê? Porque a religião deles era a religião de judeus. A lei deles era a Torá. Mas eles eram helenistas, por quê? Porque não eram hebreus. Não tem como você se tornar hebreu. Tem como você se tornar um judeu, no sentido de praticar a religião judaica. Ok? Tranquilo? Então, continuando. Então, houve aqui, então, essa decisão. Aí, olha que interessante, é que a gente não gosta muito de falar isso, porque a gente tem medo de ser... Sim, preconceituoso, eu vejo muito isso na igreja, né? Mas eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Mas aqui no versículo 2 fala que então os 12 convocaram a multidão e disseram: não é razoável, ou seja, não faz sentido nós deixarmos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, esse falou: poxa, peraí. A gente está perdendo muito tempo aqui servindo comida para essas mulheres, fazendo esse assistencialismo. E assim, a gente não está tendo tempo para se dedicar à palavra. Gente, vamos fazer uma pergunta honesta. Dentro dessa palavra dos apóstolos, qual é mais importante? A palavra ou servir às mesas? Palavra. Palavra, com certeza, mas o povo vai preocupar mais em comer, né? Não, não é nem isso. A questão é que a gente tem um certo medo na igreja de falar assim, não, porque quem se dedica à palavra é mais importante e tal, e aí a gente acha que isso vai magoar, que isso vai criar divisão, porque as irmãs que cuidam da limpeza são tão importantes como o pastor que está aqui pregando. Gente, é tão importante em um aspecto, mas a gente sabe que em outro aspecto é diferente. E aí a gente fica meio que assim, com uma falsa hipocrisia, né, de querer... Modéstia. Oi? Uma falsa modéstia. Essa é a palavra. De ficar, né, não, irmãos, porque é tudo igual. É igual em um aspecto, mas em outro aspecto é diferente. E é o que os apóstolos aqui chegaram a essa conclusão. Por quê? Porque se dedicar às mesas é um serviço menos complexo. Menos complexo. Com um resultado menos, como que eu posso dizer assim, que reflete menos potenciais prejuízos, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, não tem nada demais nisso. E eles perceberam isso. Não, peraí. Vamos nos colocar em um lugar que só nós podemos estar. Isso aqui mais pessoas podem fazer. E aí, ponto. E aí vem a outra colocação que também é muito interessante. Então, se a gente entende assim, né? Só a palavra que é importante. Servir às mesas é um serviço que qualquer um faz e a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Olha o critério que eles colocaram para uma pessoa servir às mesas. Tipo assim, quando tem comida na igreja, quem vai ajudar na cozinha? Qualquer um ajuda, né? Tá bom, qualquer um. Olha o critério que eles usaram para escolher essas pessoas. Aí a gente olha se esses critérios são utilizados quando a gente vai fazer as coisas na igreja e precisa de ajuda, né? Na cozinha. Olha se são esses os critérios que nós usamos. Irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação para ir para a cozinha. Para lavar o banheiro, picar as coisas para as irmãs fazer a comida. De boa reputação, cheios do Espírito Santo. O que mais? Cheios de sabedoria. Os quais encarreguemos deste serviço.
Hã? Esquecida. Santo. Santo? Santo, tá escrito. Não, é cheios do Espírito Santo. Ah, é verdade. 3 características para ir pra cozinha, viu, irmãos? Quando alguém chamar vocês para ir ajudar na cozinha, tem que ter, ó. Tem que ter boa... Sentir honrado, né? Oi? Tem que se sentir honrado. Quando chamar, tem que se sentir muito honrado. Não é ficar reclamando, não. Nossa, que honra de me convidar para ir pra cozinha. O problema... Ou então, Edneuza, falar bem assim, eu não posso porque eu não encaixo no requisito. É isso que eu ia dizer. Verdade. É isso que eu ia dizer. Porque, na verdade, a gente chama pra cozinha e a gente implora pra qualquer um. Vai picar lá a cebola, meu filho, porque ninguém quer ir. Mas, biblicamente falando, tem que ter esses 3 critérios. Gente, isso é sério, viu? A gente tá rindo aqui. Eu não sei porque eu tô rindo, mas isso é sério. Rindo de nervoso. Não, Daiana. Pois é, mas... Na realidade, as pessoas escolhem esses critérios para poder falar questão da palavra e tal, mas pra cozinha, para ajudar a limpar e tal, ninguém olha. E aí a gente quer ser muito... Prestar atenção, a alimentação é algo, eu vejo como algo muito importante pro ser humano, porque quando você vai por qualquer um, você não sabe qual é a intenção do coração daquela pessoa, vai estar consagrando a comida pro capeta, pro povo comer. Ai, tanta coisa, né, pra se pensar. Mas, gente, percebe como tem coisa que a gente não dá muita atenção? Agora vamos fazer aqui mais uma colocação sobre essa fala dos apóstolos. Eles primeiro colocam que servir às mesas é menos importante, certo? Certo. Beleza, eles colocaram, não tem como correr disso. Mas servir às mesas tem um nível de importância a ser observado. Agora imagina a importância de se dedicar à palavra, de pregar. É inatingível quase, percebe? Porque se para você servir servir às mesas, que no nosso contexto hoje é ir para a cozinha, cuidar da faxina da igreja, que é isso que a gente entende que é o serviço do diaconato, né? Se para esse serviço tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio de sabedoria, imagina para se dedicar à palavra, gente. Pelo amor de Deus, onde que nós estamos, né? Meu Deus. Imagina o que eu preciso ser para me dedicar à palavra, que é o que eu desejo, que é o que eu gosto. Imagina, eu olho para isso e falo, meu Deus, será que um dia eu vou chegar lá? Mas também, Daiane, pode ser que também quando ele fala assim, fala por quê? Porque para a pessoa ir para uma cozinha, a pessoa tem que ser, primeiro, antes de tudo, ter muito... a sabedoria ser muito humilde para aceitar. E quando você vai aceitar alguém te indicar para ir para a cozinha, eu acho que na sabedoria você tem que ter o Espírito Santo mesmo, porque senão a pessoa já vai ficar emburrada, já vai, né? Irmã, e aí, vai pegar a palavra, a pessoa, a irmã vai pregar. Opa, isso que eu quero falar. Mas, cozinha. Sim, entendeu? É isso também. Mas, Daiane, eu não vejo aqui que a pessoa só iria para a cozinha essa história aí, hein? Para servir, sabe? Eu acredito que como as viúvas, ou estava tendo uma divisão, uns passando mais vontade, mais, tipo assim, mais dificuldade que o outro, porque precisava de pessoas sabedorias e honestas para cuidar de tudo isso. Eu acho que não era só ir lá para a cozinha cozinhar, era um todo, era cuidar, sim, era ter sabedoria para administrar. Na verdade... Célia, eu quero dar um pitaco aí, quero até, assim, por agora, dar uma discordada desse pensar. Sim, deixa eu só falar aqui, irmão João, só um pouquinho, sobre a fala da irmã Edneuza. Essa sabedoria, irmã Edneuza, na minha opinião também, não é porque tem que ter sabedoria para ir para a cozinha. Essa questão de cozinha é algo atual. Na época não era esse tipo de contexto, ir para a cozinha. Era só a diferença dos apóstolos para quem ia fazer esse serviço de assistência. Então, na verdade, tinha que ter sabedoria, ser cheio do Espírito Santo e ter boa reputação. Não era no nosso contexto de hoje, né? Tem que ter humildade porque é um serviço inferior. Não, era porque era trabalhar, né, na igreja e tinha que ter, assim, um alto padrão para trabalhar. Não importa o serviço, todos tinham que ter um alto padrão para fazer algo na comunidade. Então, o contexto nosso hoje é diferente. A gente já tem esse preconceito. Né, vou pra cozinha, vou lavar o banheiro. Na época, não. Era simplesmente o serviço.
Pode falar, irmão João. Eu acho assim, toda conclusão que a gente tirar, a gente fala assim, ela não pode ser contrária a uma estrutura sobre a qual ela é construída. Então, essa ideia de que dentro do trabalho existe alguém maior, ela vai de encontro, ela é contrária àquilo que Cristo fez nas vésperas de ser crucificado, quando ele foi perguntado, quem é o maior? Não tem maior. Não tem maior no reino dos céus, e Jesus disse o tempo inteiro que o ideal, embora inalcançável nesse momento, é que nós tentássemos estabelecer na terra o reino dos céus. Ele disse para os apóstolos, deu um exemplo, falou, olha, eu não sou o maior, vocês não me chamam de mestre, então olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou lavar-lhe os pés, que é um serviço do menor, para mostrar para vocês que não existe maior. Então eu acho que o texto não pode ser compreendido nesse contexto. Eu penso, é a minha opinião, ele deve ser compreendido no contexto seguinte. Evidentemente, o trabalho, os apóstolos, eles tinham estado com Cristo, eles tinham vivido com Cristo. E, embora Estevão, que foi um dos escolhidos, a gente talvez Estevão estivesse, mas eu não acredito que ele tivesse estado com Cristo. E não se esqueçam que quando houve a eleição do apóstolo, está lá no texto, ele diz assim, é preciso 12, que a gente tenha de novo 12, para que sejam juntamente conosco testemunha. Então, por uma questão de lógica, tipo assim, quantos podiam ser testemunhas? Os 12. Só eles. Então, e quantos podiam fazer os trabalhos? Porque, na verdade, primeiro os helenistas, né? Porque, assim, o problema do helenismo é que o helenismo ele é uma fase cultural da Grécia. O conceito maior é esse, né? É um momento que a Grécia vive, que é um momento de uma grande produção intelectual da Grécia. Então, esses judeus, a gente tem que lembrar que desde as diásporas existem judeus no mundo inteiro. Desde aquele momento que eles foram levados para vários lugares, os judeus já naquela época se espalharam para o mundo inteiro. Então, esses judeus que falavam grego, né, que tinham origem grega, eles possivelmente tinham um pouco de hábitos gregos. Lembra da crença grega, de não sei o quê? E ainda que não tivessem, é interessante, essa é a visão do judeu da Palestina, que é os judeus lá da onde Cristo começou suas obras e tal. Então, e tratar das viúvas, possivelmente, era como fazia Paulo, que ele narra, da coleta, porque para distribuir alimento, eu tenho que primeiro coletar, eu tenho que ir lá, juntar, pegar aqui, pegar lá, viajar para buscar. Lembra? Não tem correio, não tem transporte, tem carroça, tem toda uma logística que precisa ser construída. Então, era isso. É claro que se os apóstolos fossem fazer esse trabalho logístico de buscar, transportar, levar, dividir em partes iguais, tal, isso os tiraria da frente de trabalho. Eu acho que essa é a melhor concepção, mas não a concepção de que um grupo com a devida venda pode ser visto como maior, porque na verdade isso choca a ideia que Cristo plantou. E os apóstolos, seguidores dessa ideia, eu creio que não seria de imaginar que eles fizessem isso. Às vezes até faz, porque nós somos humanos e eles também. Mas penso que diante da pregação do Cristo, essa não é a melhor interpretação a se dar. Sim. A gente aproveitou para dar uma alfinetada, mas, gente, vamos tentar criar aqui, né, um equilíbrio. O que eu acho, assim, que é o mais... Como que pode? Sério, o seu microfone tá ligado. O que eu acho que é mais, assim, gritante é justamente essa fala dos apóstolos perceberem que
tem coisa que só nós podemos fazer e tem coisa que outras pessoas podem fazer. E é nesse contexto que entra, né, a posição do irmão João, que é igual eu falei, todo mundo é igual em um aspecto? Qual aspecto? Nesse aspecto de que Jesus falou, olha, não tem maior e nem menor. Nesse aspecto, todo mundo é igual. E é nesse aspecto, todo mundo é igual. Agora, o que eu pontuei que é diferente e que a gente às vezes fica, né, com medo de colocar isso e as pessoas ficarem ofendidas, é de que nem todos conseguem desempenhar o papel de dedicação na palavra. E isso, o texto é claro. Eu acho que o celular da Célia caiu. E nisso, o texto é claro. Porque onde eles justamente falam, não é razoável nós ficarmos gastando esse tempo nos dedicando, né, nas mesas, sendo que nós precisamos nos dedicar na palavra. Por quê? Porque isso só nós fazemos. Então, nesse aspecto, há uma diferença. Mas é igual eu disse, no outro aspecto, todo mundo é igual? No outro aspecto, todo mundo é igual. Qual aspecto? Nesse, de que não há maior nem menor. A importância é a mesma. Aí, quando a gente trouxe para o nosso contexto, né? A gente até brinca, faz piada. Mas dentro do nosso contexto, na hora da salvação, na hora do galardão, na hora de mostrar, né, resultado de vida cristã, aquele que está lá em cima pregando e a irmãzinha que está na cozinha picando cebola, é a mesma coisa, entendeu? Os dois serão olhados e os dois serão, né, avaliados nesse aspecto de galardão e de frutos e de resultado do mesmo jeito. Ok, pessoal? Daiane, deixa eu só... eu acredito que é isso que vocês acabaram de falar. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em relação a... Eu sempre fui muito disponível, né? Aí teve um tempo que eu precisei parar um pouco, porque quando você pega muita coisa para fazer, ou te dá a oportunidade de você dar, e você faz, você fica muito sobrecarregado. Aí quando é questão da palavra, eu acredito assim, que a responsabilidade de ministrar a palavra era muito grande. Eu sempre tive um temor muito grande de falar. Eu sempre tive medo de falar besteira. Entendeu? Chegar lá e falar qualquer coisa. Eu brinco que quando eu vou ministrar, eu penso, eu não estou indo ali falar qualquer coisa, né? Estou falando da palavra de Deus. Então a responsabilidade é igual você falou. Algumas pessoas Deus vai dar, né? O chamado de ministrar e outras pessoas não. Então eu tive dificuldade de separar essas duas coisas. Porque, tipo assim, vamos fazer para amanhã? Vamos fazer o negócio? Vamos. Uhum. Então teve um tempo que eu tive que dar aquele, porque senão eu não conseguiria fazer igual eu trabalhar, esmerar na palavra de Deus e fazer o que eu fazia dentro da igreja. Aí eu ia ficar doida, né? Mas é isso mesmo, é questão que algumas coisas só você vai conseguir fazer, vai poder fazer, outras coisas não. Outras pessoas podem fazer. Sim. Isso aí. A outra palavra que eu falei pra vocês anotarem, já vamos colocar lá. Eu pedi pra vocês colocarem do lado porque ela é sinônimo, que é o prosélito. O prosélito é todo aquele que se faz judeu. Então aqui, tá no versículo 5, fala que eles tomaram então essa decisão, escolheram essas pessoas que têm o nome de... Essas pessoas que agora começariam a servir as mesas, qual era o nome deles? Qual o nome deles, irmãos? Das pessoas que servem, que trabalham, que prestam serviços. Os diáconos, irmãos. Diáconos. É aqui a instituição dos diáconos. Diaconia é serviço. Então, quando você limpa uma casa, você está prestando uma diaconia, prestando um serviço para a sua família. Por isso esse nome, diáconos, serviçais, trabalhadores, vem dessa raiz, diaconia. E por isso que tem aquele versículo. Como é que é? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Não era isso, não. É uma piadinha, mas agora esqueci, ficou sem graça. Era algo parecido. Era algo parecido com isso, mas eu não lembro. Bom, continuando. Então, esse nome prosélito vem de se fazer judeu. Então, por isso que tem essas expressões. Quando você fica chamando pessoa de outra igreja para ir para a sua igreja, você está fazendo proselitismo. Por quê? Porque ele já tem uma religião e você está querendo trazer ele para a sua.
Só que no nosso contexto acaba que tudo a mesma religião, mas nesse contexto era mudar de religião. Então, era quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ok? Então, por isso que fala aqui, ó, fulano, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito por quê? Porque ele não era natural, ele se tornou judeu, mas ele era de Antioquia, ok? Deu pra entender? Tranquilo? Bom, vamos... E o 7 aí, Daiane? E divulgar. Na verdade, assim, é só assim a expressão, quando eles lançam de sorte que se multiplicavam. De sorte. Por que ele usou essa palavra de sorte? De maneira que... Ah, tá. Tipo assim, foi acontecendo de maneira que o objetivo não, a consequência disso foi que a igreja cresceu muito, se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então perceba que até... Por que sacerdote? Porque não havia só o sacerdote que estava em serviço e o sumo sacerdote em serviço. Haviam muitos sacerdotes, porque todos que eram descendentes eram sacerdotes. Só que havia uma escala, né? Eles ficavam um tempo se dedicando no templo, porque quando eles estavam trabalhando como sacerdotes, eles ficavam só trabalhando, só se consagrando, se purificando, não via a esposa para não ter relação, não ia para casa, ficava só lá. Aí quando acabava o seu período de serviço, aí vinha o outro grupo e ficavam ali. Então eles faziam essa escala, esse revezamento. Então, muitos sacerdotes começaram também a acreditar em Jesus. Olha que coisa legal. Continuando, aí teve aqui o episódio de Estevão, né? Porque Estevão estava ali cheio de graça, de poder, fazendo prodígios e grandes sinais. O que era? Não sei. Mas eram provavelmente curas, milagres, né? Provavelmente nesse aspecto. Porque quando fala, né, prodígios e sinais, eram coisas visíveis. Então as pessoas estavam vendo o que estava acontecendo. E aí levantou-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Sinagoga eram os lugares de culto dos judeus. Então, algumas pessoas dessa sinagoga, só para... aqui... O texto está simplesmente nos apontando de onde veio o problema, né? Nada de mais importante. A sinagoga era daquele lugar, daquele pessoal lá. E da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. O que disputavam? Começaram a debater. Começaram a discutir com ele. Provavelmente Estevão falava alguma coisa e eles contra-atacavam. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então ele não deu conta, né? Estevão tinha muito mais argumento, Estevão tinha autoridade, Estevão tinha provavelmente conhecimento da lei e o aprimoramento pela graça. Então provavelmente o que Estevão fazia era dar sentido na lei baseado no que Jesus ensinava. Então eles não deram conta de sair com Estevão no argumento. Então, o que eles fizeram? Subornaram os homens para que dissessem mentiras, né? Porque já que eles não conseguiram, eles falaram, não, nós não vamos perder esse debate, vamos ganhar, nem que seja na base da mentira. Então, eles subornaram essas pessoas. E, gente, pensa aqui comigo. O nosso tempo está acabando, mas vamos pensar aqui. Não era difícil criar mentira para o discurso dos discípulos. Por quê? Olha o versículo 14. O que as pessoas falaram? Elas falaram mentindo, mas na verdade não era assim uma mentira inventada. Eles pegavam o que eles falavam sem um contexto. Olha o versículo 14. Porque nós os temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Jesus falou isso? Sim ou não? Jesus falou, gente, que ele ia destruir aquele lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu? Sim. Sim, Jesus falou. Mas Jesus falou? Falou, só que é outro contexto, entendeu? Há toda uma
há todo que se entender por trás do que Jesus falou. Jesus não estava falando do templo, Jesus estava falando dele, embora Jesus provavelmente já também soubesse profeticamente que o templo seria destruído. Então, assim, Jesus falou? Falou. Então, eles estavam mentindo? Em última análise, não. Então, perceba que não era difícil construir uma mentira em cima do que Jesus falava, porque o que Jesus falava estava muito envolvido com duplo sentido. Vocês já perceberam que Jesus, a gente percebeu isso muito nos evangelhos. Jesus falava uma coisa, eles estavam entendendo uma coisa, mas Jesus já estava querendo dizer outra. Jesus falava algo, Jesus pegava ali um detalhe de um acontecimento e criava todo o ensino em cima daquilo. Então, aquele acontecimento era real? Era literal? Era, mas a aplicação não era. Então, não era difícil, nesse momento da igreja primitiva, mentir, inventar coisa. Por quê? Porque Jesus falou muita coisa que não dava para ser entendido literalmente e eles ficavam tentando entender literalmente. Então, perceba que essas pessoas, se a gente for olhar em última análise, esse versículo 14 não é uma mentira, mas eles contaram como se fosse uma mentira. Por quê? Porque os discípulos, era como se os discípulos estivessem tentando dizer assim, não, Jesus não disse isso. E eles falavam, sim, ele disse. E aí os discípulos falavam, tá, mas não é isso que vocês estão entendendo. Jesus disse isso, mas é outro significado. Então, o que eles faziam? Eles usavam essa dificuldade de interpretação deles, porque eles entendiam de maneira literal, e atribuíam como mentiras. Deu para entender? Deu. Então, assim, é sobre essa questão de Estevão. Na verdade, eles distorciam o que Estevão falava para condená-lo. Não chegava nem a ser invenção, não chegava a ser mentiras, até porque eles não iam criar uma mentira do nada, eles simplesmente distorciam. Algum comentário, algum versículo que vocês queiram comentar? Vai acabar nosso tempo, mas ainda queria falar mais uma coisa sobre aquele negócio de falar e de ler e da questão da importância. Se acabar, irmão, mas lembra, uma hora nós vamos falar. Manda no grupo. Se acabar, você manda no grupo. Tá, esse conceito que nós temos de que, na verdade, esse é um pré-conceito, né? É um conceito que existe antes. Por quê? Porque esse é o conceito. Sim. Não, então vamos resumir aqui. Esse conceito de maior e menor, esse conceito é algo que nós fizemos, né? Não é algo que Jesus instituiu. Aqui nós temos que simplesmente pontuar uma coisa. Há diferença entre resultados, entre você que se dedica na palavra e você que pode prestar outro tipo de serviço na sua comunidade. Não é que um é mais importante do que o outro, mas o que os discípulos quiseram deixar claro era que se dedicar à palavra só eles poderiam fazer. Enquanto servir o serviço de assistência social, outras pessoas poderiam fazer. Qualquer um poderia fazer? Não. Por mais que não fosse o mesmo serviço, não era qualquer um, que é o que a gente comentou, que tinha que ter esses 3 critérios. Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria. Ok? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus.